Olá, tudo bem por aí? Estamos no episódio 89 do podcast Vida, Carreira e Sorvete. E nós vamos falar sobre posicionamento profissional. Um posicionamento que precisa ser autêntico, magnético e consistente. Se você caiu aqui por acaso, eu sou a Flávia Mota, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E se você está aqui todas as semanas comigo, que bom te ter aqui novamente. Todo o meu carinho aí para você, que faz com que esse podcast exista. É uma cocriação, né? Eu venho aqui, trago a reflexão para a gente papear e conversar aqui na nossa sorveteria, mas se não tivesse você aí do outro lado para ouvir, muitas vezes comentar, me dar aquele retorno gostoso, não faria sentido nós estarmos aqui. Então, bora cocriar também um papo hoje legal sobre posicionamento profissional? E para quem é aluna lá do Portal Trinity, para quem não é, o Portal Trinity é a nossa escola de desenvolvimento profissional. E é uma escola diferentona porque nós trabalhamos juntando visão holística, autoconhecimento e estratégia. É uma escola que acredita que não adianta só olhar para as competências técnicas, não adianta só eu estudar, fazer MBA, pós-graduação. Só isso não é suficiente para avançar na carreira. Isso é importante, mas não basta. E também não adianta eu só olhar para as famosas soft skills, competências técnicas tradicionais, como comunicação, liderança, relacionamento interpessoal, de uma forma simplista. Então, a gente precisa ter uma visão holística, né? Olhar um todo, que envolve muitas questões e que não são simples, são profundas, só que a gente precisa colocar essas reflexões em prática. Por isso que nós unimos visão holística, autoconhecimento estratégico, e eu tento trazer um pouquinho disso aqui no podcast também, para quem ainda não está lá, mas por favor esteja no Portal Trinity. Já somos mais de 10 mil alunos lá, o que você está fazendo fora, pelo amor de Deus? E lá no portal nós temos 6 pilares que nós acreditamos que são os 6 pilares do desenvolvimento profissional. E um pilar, que é o nosso terceiro pilar, é o posicionamento. E é um posicionamento que a gente chama de posicionamento MAC, que é um posicionamento magnético, autêntico e consistente. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Lá no portal a gente tem um curso falando sobre isso, mas eu vou ousar papear aqui na nossa sorveteria sobre essa questão, sobre esse posicionamento. Para falar de autenticidade, né? Vamos começar aí sobre autenticidade. Vou inverter um pouquinho a ordem, né? Falando aí sobre autenticidade. Primeiro, eu gosto sempre de falar que a autenticidade não é você ser sem noção. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque hoje a gente tá vivendo... Eu acho que sempre teve isso, né? Mas eu não sei, na minha visão, parece que tá um pouquinho demais essa questão de ser sem noção, né? No sentido de, eu vou falar tudo que eu penso, essa tal liberdade, né? Qual que era Era um grupo de pagode, não era? Que tinha uma musiquinha. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não tinha um negocinho assim? Tinha, anos 90, não é não? E cadê a galera dos anos 90? Mas onde, né, termina, onde começa a minha liberdade, onde termina do outro? E que paranauê, né? Então, eu falo que a autenticidade não é você ser sem noção. Eu acho que tem um caminho no meio aí que a gente precisa ter muito cuidado para encontrar. E o que vai nos ajudar a encontrarmos esse caminho do meio é o autoconhecimento. É nós olharmos para dentro e sabermos o que nós queremos, onde a gente quer chegar, quais são nossos pontos fortes, o nosso valor. Tudo isso ajuda nessa jornada do nosso autoconhecimento, porque quando a gente tem clareza do que nós queremos, e aí eu faço uma leitura de cenário, de contexto, para entender o que também aquele contexto me permite, o que ele me autoriza, o que cabe, o que não cabe, onde eu respeito o outro, onde talvez, se eu me posicionar dessa forma, eu vou desrespeitar.
Eu acho que esse mix, né, de quem eu sou, olhando também o ambiente que eu tô inserida e quem é o outro, respeitando o outro, quando a gente consegue encontrar esse mix mesmo, nós conseguimos trabalhar a nossa autenticidade num lugar de amor e respeito. Eu estava assistindo um conteúdo de um psicólogo que eu gosto muito, que é o João Alexandre Borba, e ele trouxe um conceito do David Schnarch que eu achei incrível, que é um conceito que fala sobre autonomia emocional. Que ele diz que para a pessoa ter autonomia emocional, é necessário você ter dois níveis, existem dois níveis de intimidade para a pessoa trabalhar essa autonomia emocional. Um nível de intimidade é um nível que a pessoa depende do outro, ou seja, ela depende do outro para confirmar quem ela é. E aí imagina, né? Olha que perigoso. Se eu dependo do outro para confirmar quem eu sou, então eu dependo do reconhecimento do meu chefe, por exemplo, para confirmar que eu sou uma boa profissional. Para eu ter certeza da minha competência, do meu valor, eu preciso que um cliente me reconheça, que o meu gestor me reconheça. Então, é um nível de intimidade que eu dependo do outro para me confirmar, o que é muito perigoso, que não é o que a gente quer trabalhar. E existe um outro nível onde eu confirmo quem eu sou. Então, eu confirmo quem eu sou sem eu depender do outro. Então, eu sei quais são meus valores, eu sei qual é minha competência, eu sei no que eu sou boa. E aí, independente do que o outro ele fale sobre mim, eu posso ouvir aquilo, refletir, compreender o que ele está dizendo, mas eu tenho clareza de quem eu sou. Eu não deixo aquilo me impactar, me ferir, me machucar. Então, isso trabalhar essa autonomia emocional é uma base muito importante para eu conquistar essa minha autenticidade. Porque senão eu fico naquela busca da valorização e do reconhecimento do outro, e aí eu deixo de ser quem eu sou. Eu deixo de mostrar o meu valor. E esse é o perigo, né? Porque quando eu deixo de ser quem eu de verdade sou, eu não consigo mostrar o meu valor, mostrar o meu potencial, mostrar qual é o meu ponto forte. Quando eu trago isso, por exemplo, na minha história, a minha formação base é pedagogia. E aí, muito novinha, eu ingressei na área de RH. E a partir do momento que eu entro na área de RH, a minha vida vira um eterno questionamento até hoje, com a pergunta: você é psicóloga? Você é psicóloga? Todo mundo me pergunta isso. Na maioria das vezes, nem é uma pergunta maldosa. Na maioria das vezes, tá? 99% das vezes, a pessoa, você é psicóloga, tal. Porque, né, é algo comum na sociedade que pessoas que falem sobre questões comportamentais, questões de desenvolvimento humano, tal, que falem sobre recrutamento e seleção, que foi uma área que eu atuei um bom tempo, sejam psicólogas. Então, a pessoa acaba perguntando se eu sou psicóloga. Mas tem aquele 1%, né, como diz Wesley Safadão, aquele 1%, que às vezes pergunta com aquela alfinetadinha, né? Porque algumas pessoas, né, acreditam que para falar sobre questões, por exemplo, para vir gravar um podcast como esse, a pessoa deveria ser uma psicóloga, tal. E são visões, gente, né? São visões. Eu tô trazendo esse exemplo porque se eu fosse pegar isso para mim, talvez eu começasse a falar assim, nossa, eu não posso trabalhar com questões do desenvolvimento humano. Lá atrás eu poderia ter pensado, vou sair da área de RH. Não, porque eu fiz pedagogia, eu tenho que trabalhar em escola de educação infantil. Porque no senso comum, a grande parte das pessoas pensa isso. Embora é um pensamento errado, porque o pedagogo
né? Ele não é só para trabalhar com educação infantil, né? Então, ele vai trabalhar com a questão do ensino, da educação, não só para o desenvolvimento infantil. Mas, se eu fosse querer seguir a linha tradicional, então eu iria trabalhar lá numa escola de educação infantil, porque eu ficaria ouvindo as pessoas, algumas, né, e volto a dizer, o 1%, e ia deixar de ser quem eu sou, o que eu quero viver. Então, eu preciso... Aí que está essa questão que o David Schnarch traz, né, sobre a autonomia emocional. Eu não posso ficar dependendo dessa validação interna, porque, sei lá, aquele 1% da população que acha que é isso, que só o psicólogo pode falar dessas questões. Não, né? Se eu entendo que sim, eu venho de uma faculdade de humanas, que depois eu fiz uma especialização em psicologia organizacional, que aí eu fiz um MBA em gestão de pessoas e que eu atuo nessa área, trabalhei em grandes empresas no Brasil, depois atuei atendendo aí grandes empresas e clientes diretamente. Então, há mais de 20 anos eu estou nessa área, sim, eu posso conversar sobre isso. Agora, eu preciso saber quem eu sou, ter a convicção desse meu valor, o valor do meu conhecimento, a minha competência, para eu não depender dessa validação externa, mesmo que tenha uma tribo, um público que seja contra. E aí eu preciso saber sempre achar a minha tribo, né? Eu até deixo como uma indicação aqui, para quem ainda não leu, aquele livro Tribos, que é muito interessante, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre você encontrar a sua tribo, você formar a sua tribo. Então, aqui o podcast Vida e Carreira e Sorvete, ele é a nossa tribo aqui, né? Então, vão ter pessoas, e com certeza tiveram, que passaram por aqui e acharam uma baboseira tudo que eu tava falando, né? Nem conseguiram ouvir o podcast inteiro, e tá tudo bem, né? Agora eu tô aqui com a minha autenticidade. Eu não vou mudar o tom do podcast, porque, não, claro que eu vou procurar sempre evoluir. Gente, evoluir faz parte da nossa missão de vida, né? Então, é claro que eu espero que aqui o podcast 89, ele esteja cada vez melhor do que o primeiro lá que eu gravei no ano passado, é uma evolução, mas é um processo, e não eu querer mudar para tentar agradar todo mundo, que isso eu nem vou conseguir, né? Isso não existe. E quando eu falo sobre o magnetismo, né, que nós falamos do posicionamento MAC, magnético, autêntico e consistente, e aí falando sobre magnetismo, eu falo muito para as minhas alunas lá no portal que o magnetismo está associado a você ser uma pessoa gostosinha. A pessoa gostosinha é aquela pessoa gostosa de estar perto. Pô, eu quero estar perto dela, né? Que delícia ali tá perto dela, que delícia estar com ela. É aquela pessoa que você quer estar perto, que ela é divertida, que ela é alegre, que gera... que você tem um ponto de afinidade com ela. E nem é no sentido de ser igual, de ter o mesmo exatamente estilo de vida. Gente, rede social é a coisa mais engraçada. Eu sigo umas pessoas que eu sou fã mesmo da pessoa... e eu olho assim, o estilo de vida da pessoa é totalmente diferente do meu. Não tem nada a ver. Na verdade, tem pessoas ali que eu nem gostaria de ter a vida que ela tem, né? Do jeitão que ela tem. Mas tem algum ponto de afinidade. Ou porque aquela pessoa me faz rir, ou porque ela traz um jeito diferente de ver o mundo. E é bacana, e faz com que aquela pessoa seja, para mim, magnética, que também essa consciência nós precisamos ter. Eu não vou conseguir ser uma pessoa magnética com todo mundo, mas se eu começar a me preocupar com isso, que todo mundo tem que gostar de mim, porque uma das coisas que joga contra esse magnetismo é eu achar que todo mundo tem que gostar de mim. Todo mundo tem que gostar de mim. E aí eu começo a ficar nessa neura, né, que eu tenho que agradar todo mundo e tal, aí eu perco minha autenticidade, não consigo manter a consistência porque eu viro um personagem e dá ruim, gente, não dá. E um outro ponto que eu queria falar nessa questão do magnetismo é que existe, né, uma fala
de algumas pessoas, que tem pessoas que nascem com esse magnetismo, né? Que nascem magnéticas, tal. Aí seria legal até minha sócia estar aqui para falar da questão até da astrologia sobre isso, né? Que ela ia poder falar da galera de Leão, né? Que tem essa luz, aquele negócio todo. Só que assim, eu vou falar aí um pouco, é bem, lógico que tudo que eu trago aqui é pessoal. Às vezes eu falo assim, gente, vou dar minha opinião pessoal. Flávia Mota, é óbvio, né, que é sua opinião pessoal, claro. Mas o que eu vejo sobre isso? Eu acho que sim, tá, na minha visão. Depois você pode até compartilhar aí o que você pensa sobre isso. Na minha visão, eu acho que tem pessoas que nascem com um que é a mais desse magnetismo. Eu acho que nasce ali com alguma coisinha assim, uma luzinha natural, eu acho. Se é o signo, se é o planeta, se é, não sei, a sorte, sei lá. Eu acho que tem isso. Mas eu acho que todo mundo pode também desenvolver o seu magnetismo. Eu não acho que é uma coisa assim, tem pessoa que não vai... Isso pra mim não existe. Eu penso a mesma coisa sobre liderança, tá? Eu acho que sim, tem pessoas que nascem com um quê para a liderança, mas eu acredito que, de acordo com a necessidade, todo mundo pode desenvolver a sua parte de líder, até porque eu também acredito que, quando o assunto é liderança, todo mundo em algum momento tem que liderar, nem que seja a sua própria vida, tá? Pode ser que liderança não seja o seu primeiro dom, o seu dom mais natural, mas de alguma forma você vai ter que liderar, nem que seja a sua vida. E eu penso isso sobre o nosso magnetismo também. E algo simples para a gente começar, para começarmos a ser pessoas mais magnéticas, é procurar ser legal, é procurar sermos pessoas gostosas de estar junto. E para isso eu preciso saber ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que sabe ouvir, que eu não fico só preocupada de falar sobre mim, de falar o meu currículo, de provar que eu sou boa, tá vendo? Ó, de novo, não, esse negócio, eu achei incrível esse negócio do David Schnark, porque se eu fico com aquela preocupação de falar sobre mim, meu currículo, o que eu fiz, meus títulos, o que eu... É tipo eu querer provar, sabe? Então, isso é uma coisa, gente, que nós conseguimos fazer de uma forma natural, sem eu precisar tá me provando ali toda hora, porque fica uma pessoa que é muito chata. Eu preciso conseguir, para ser magnética e ser uma pessoa legal, ler sinais, ler cenário, entender ali a situação. Uma coisa que eu procuro fazer muito é, em todo lugar que eu chego, tentar ler o contexto. Porque o contexto, gente, o cenário, o lugar, ele fala muito. Então, você chegou no ambiente, cara, não queira que o ambiente se renda a você. E aí entra até a questão de ordem, né, das leis sistêmicas, né? Você chegou naquele lugar, você chegou depois, né? Tinha gente já lá. Procura ler aquele ambiente, como é que as pessoas se comportam, como é que ele funciona, quais são as regras ali. A maior experiência que eu tive nisso, gente, foi profissionalmente, foi ter trabalhado em 3 empresas que eram totalmente diferentes. Totalmente, assim. E nem falo tecnicamente, porque tecnicamente as questões de RH, que era a área que eu trabalhava, 2 delas eram muito parecidas. Muito, tinha em termos de processos, assim. Eram processos muito semelhantes. Agora, a cultura, o jeito de ser, tal... Por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa onde o RH, tudo funcionava de uma maneira muito formal, muito polida, tudo muito educado, a forma de se vestir, era tudo assim, muito calmo, era um time assim, mais devagar, tal. Quando eu vou para a segunda empresa, gente,
Era assim, o negócio doido, entendeu? De acelerado, tudo ligado nos 220, tudo é para ontem. E os gestores falando muito palavrão. E eu lembro que no meu segundo dia nessa empresa, eu fui acompanhar um gerente geral numa entrevista. Ele falou, e era uma entrevista interna para um processo, era uma vaga interna, tal, que geraria uma promoção. E eu lembro que ele foi tão agressivo, mas agressivo de falar palavrão, sabe? De julgar o cara, assim, que era funcionário dele e tal. E depois até esse funcionário não passou no processo e 5 meses depois ele saiu da empresa. Eu tenho pra mim até hoje que ele deve ter ficado magoado com aquela entrevista lá, porque, nossa, mas eu lembro, gente, que eu fiquei assim, e eu tava no meu momento aprendiz, né? Era segundo dia de empresa, eu estava só acompanhando, eu nem tava fazendo nenhuma grande intervenção. Mas naquele momento eu tinha percebido já que eu tinha mudado de cenário. E não cabia ali o meu julgamento. Ah, isso aqui é melhor ou é pior, isso é certo ou é errado. Porque a gente tem que tomar cuidado com esse nosso julgamento. É claro que a gente tem opinião, óbvio, né? A gente, né, pensa, claro. Mas eu preciso também ter a humildade de olhar o cenário e compreender, né, como é que eu posso me inserir da melhor forma aqui sem achar que tudo tem que ser mudado, tem que ser transformado e claro, eu posso trazer, não só posso como devo, né, trazer a minha contribuição para fazer o bem, para o ambiente ali ser melhor, mas querer mudar tudo, porque se eu não concordo com nada daquilo, eu tenho sempre a opção de sair, né? O sair é sempre uma opção, viu? Se você não parou para pensar nisso, mas o sair é sempre uma opção, né? Você sair da empresa, você deixar o seu projeto, é sempre uma opção. Ah, mas não é uma opção, porque aí eu não tenho dinheiro. Bom, aí é uma outra questão, né? Isso aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Agora, você também querer forçar que o mundo mude, não vai acontecer. Aí você perde todo o seu magnetismo, né? E eu gosto, quando eu falo de magnetismo, também falar sobre ser uma pessoa interessante. Você já parou para pensar o que você faz para você ser uma pessoa interessante? Eu tenho, né, a rede social lá, eu uso, a rede que eu mais uso é o Instagram. E lá no Instagram, eu acabo trazendo trechinhos até do podcast, eu posto lá no Instagram, se você ainda não me segue lá, meu Instagram é Flávia Mota Eu. Então eu coloco o trechinho do podcast, coloco o trechinho das aulas que eu dou no YouTube. Toda quarta-feira às 20 horas sai uma aula nova minha no YouTube, num quadro que chama Constelação Responde, que eu respondo algumas perguntas, né, dúvidas do contexto profissional, com base na constelação, tá? E aí eu uso também o Instagram para pôr um trechinho do vídeo lá, que é uma forma de divulgar, como é a rede que eu tenho mais audiência, vamos dizer assim, é uma forma de divulgar o podcast, divulgar o YouTube, divulgar a nossa escola, que é o Portal Trinity e tal, aquela coisa, né, de divulgação em rede social que você já deve estar familiarizada. E o que eu percebo? A minha vida profissional é a minha rotina, né? Então, meu trabalho é o lugar que eu passo a maior parte do tempo. Então, eu tenho ali uma certa quantidade, por exemplo, de visualização nos meus stories, de curtida, uma média ali. E eu percebo que quando eu faço uma coisa diferente, por exemplo, recentemente eu fui fazer um curso de pintura na taça. Pô, super diferente. Eu, pelo menos, nunca tinha pintado uma taça na minha vida. Na verdade, não tinha pintado nada. A última vez que eu pintei na minha vida foi no primário. A folha de sulfite. Nunca tinha pintado nada. E aí, era num lugar legal, tá? Eu pintando as tacinhas. Nossa, uma galera veio falar comigo, veio comentar. As visualizações aumentaram. Por quê? Porque era interessante. Saía da rotina, era uma coisa diferente.
Então, o ser humano gosta disso, né? Gosta daquilo que é diferente, gera algo interessante. E magnetismo tem a ver com isso também, né? Como é que eu posso, no meu dia a dia profissional, me mostrar uma pessoa mais interessante também? Inclusive, usando a minha vida pessoal. Eu sei que tem pessoas que são muito contra, que separam muito, né, o profissional do pessoal. Meu marido é uma pessoa bem assim, né? Ele tenta ao máximo ali separar. Ele é um cara engraçado porque ele é educador físico, ele tem uma escola de futebol, ele trabalha com futebol e ele é o cara mais sério do planeta Terra, né? Porque eu já na minha cabeça, eu pensaria assim, nossa, eu sou a pessoa, eu teria que ser a pessoa séria, e ele ser um cara mais uhul, né, tal. Não é o Futimais, que a empresa dele é maior sinônimo, assim, de um negócio bem sério, assim. Mas, claro que os alunos, eles ajudam a co-criar, né, o Futimais, então eles trazem a pitada deles de humor, tal, e acaba que diversão é um valor, né, do Futimais. Mas é engraçado que o meu marido, ele é um cara que ele é bem de separar, né, a vida pessoal e tal. Só que é interessante que muita gente do Futimais me segue. Segue o meu Instagram, vê os meus stories. Muita gente assiste meu material. E eu acho isso massa, né? Porque isso vem mostrar o quê? As pessoas querem saber quem tá por trás, quem tá por trás daquele professor Fernando, né? Quem é o Fernando por trás daquela imagem de professor. Porque como o Fernando é o cara que praticamente nunca posta nada, quando ele posta, na verdade, quem postou fui eu. E falei, amor, tem que postar aqui alguma coisa e tal na sua rede social. Ele é o cara que não posta, então a forma das pessoas saberem mais sobre quem é o Fernando é olhar a minha rede social. Então aí é muito engraçado como eu vejo as pessoas que são clientes dele, na verdade, virem me acompanhar. E eu sei que, na verdade, eles estão querendo saber, conhecer mais do Fernando. E eu vejo que isso, de uma certa forma, ajuda também no trabalho dele, né? A trabalhar esse magnetismo ali dele. Direto o pessoal brinca, fala alguma coisa sobre ele lá na minha rede. E é bem bacana esse movimento. E pra gente fechar o posicionamento MAC, né, porque tá faltando o C de consistente, que eu falei aqui, ó, de magnetismo, autenticidade e consistente. Consistência lembra muito a disciplina, né? Nós precisamos ter disciplina para sermos consistentes. E aí eu quis trazer aqui uma reflexão do livro Basta Sentir, que é um livro da atriz Mariana Rios. E muito legal o livro dela, tá? Um livro gostosinho de ler, tem umas 150 páginas, assim. E ela fala muito sobre o processo de você criar aquilo que você quer para sua vida. E nesse ponto que ela trouxe sobre disciplina, ela tem uma parte que ela fala assim, ó, 99% das pessoas não estão dispostas a fazer o necessário para tornar seus sonhos realidade. O que nos leva a outra questão. Para alcançar qualquer objetivo, é preciso ter disciplina. Inclusive ao peneirar os fatos que não colaboram com o sucesso. Então, assim, não adianta. Para a gente alcançar aquilo que nós queremos, então, para eu alcançar o sucesso profissional que eu desejo para mim, sucesso para cada um é uma coisa, eu vou precisar ter disciplina. Não adianta eu achar assim, mas disciplina é chato, não sei o que, tal, mas vai precisar. E eu achei legal que ela traz a disciplina, ela trouxe aqui uma tradução, né, uma definição do dicionário, né, do dicionário Oxford de disciplina, que é ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Então, olha só, a disciplina ela está associada a bem-estar na sua essência. E aí ela fala que, nas palavras dela, disciplina é aquilo que garante que eu viva em constante bem-estar e que torna minha vida funcional. Então, o posicionamento que ele é forte,
ele precisa ter essa disciplina. E disciplina é hoje, amanhã e depois. Ter disciplina, e ela traz aqui também no livro, que na visão dela é ter amor próprio. Se você quer ser feliz, precisa amar a si mesmo, o que significa que precisa disciplinar o seu comportamento. Olha que massa isso, gente. Eu achei isso incrível. É um outro olhar sobre a questão da disciplina, que disciplina está associado ao amor próprio. Eu não ter disciplina, eu não disciplinar o meu comportamento, as atitudes, né? O que eu vou fazer para conquistar aquilo que eu quero para minha vida. Isso em várias áreas, né? Aqui a gente coloca uma lupa sobre trabalho, mas isso é em várias áreas. Eu não ter ali atitudes, hoje, amanhã e depois, que vão ali me levar para o que eu quero, é uma total falta de amor. É um desamor total. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, essa é a reflexão aqui para hoje, né? A gente pensar esse posicionamento profissional nessa luz, né? Do magnetismo, da autenticidade, da consistência. E não preciso nem falar, né? Para quem quer se aprofundar mais, temos o portal Trinity, esteja lá com a gente. O portal, ele é mais que uma escola, né? Ele é uma rede social própria ali, né? Que a gente tem as nossas trocas, nossa comunidade. Deixa aqui seu sorvetinho para mim, se você ficou até o final, tá bom? Que é uma forma de você se posicionar. É posicionamento, você já tá se posicionando que você ouviu o podcast, entendeu? Tô vendo você, estou te vendo, tá bom? E minha gratidão por você estar aqui. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!